Olá, meus queridos. Para dar início à nossa série Tirando a Culpa, quero pedir a você que curta e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam alcançar a palavra de Deus e que a palavra de Deus possa tirar a culpa da nossa vida, de tantas culpas que nós vivemos e que nós pensamos ter. O Tirando a Culpa, eu quero deixar bem claro para você, tá? Que o Tirando a Culpa não é vídeos de autoajuda ou vídeos sobre coaching. Não é. O Tirando a Culpa são vídeos e é uma série de oração e reflexão da palavra do Senhor ao longo dessa pandemia, a qual Deus veio falar no meu coração, que eu quero compartilhar com você, e você pode ser multiplicador da palavra do Senhor junto comigo. E para dar início a essa série Tirando a Culpa, eu quero trazer um tema muito importante para as nossas vidas. Um tema que, a partir da compreensão dele na sua totalidade, pode nos fazer tirar várias culpas que estão alojadas dentro da nossa mente, do nosso coração, e que pode fazer com que nós possamos cair no erro pelas nossas escolhas. Esse tema muito importante é a dualidade. Como podemos tirar o erro da dualidade e, a partir daí, construir uma história sem culpa? A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, é cheia de histórias sobre dualidade. Nós vemos a dualidade do pai pródigo, que tem um filho que pede a herança, e a dualidade do outro filho que fica junto ao pai. Nós temos a dualidade do bem e do mal. Nós temos a dualidade da fé e da falta de fé, da salvação e da perdição. Mas, Roberto, o que é dualidade? Dualidade, diz o dicionário, é a característica ou a qualidade daquela coisa que tem duas naturezas. E que essas naturezas, elas podem se opor. Então, dualidade é ter duas naturezas. Hoje eu quero trazer para você, segundo a palavra de Deus, a dualidade da história de Isaac. Está lá em Gênesis capítulo 25, no versículo 22. Diz a palavra de Deus que Isaac, filho de Abraão, ele que se casa com Rebeca, e Rebeca era estéril. Então Isaac, ele vai implorar a Deus para que Rebeca gere o seu filho primogênito, o seu filho de sangue. E a palavra de Deus, ela diz que dentro de Rebeca existe duas nações, dois povos. E dentro de Rebeca, ali já se tinha uma briga entre essas nações. A palavra de Deus rica, ela mostra que dentro de Rebeca, Esaú e Jacó já brigavam entre si. Já existia essa dualidade, essa característica de duas nações diferentes. Também, meus irmãos e minhas irmãs, encontramos como dualidade na nossa vida, né? A luz e a sombra. E eu pergunto a você hoje, você concorda comigo que dentro de você e de mim existe a dualidade e que nós somos pessoas dualistas? Que dentro de você existe o bem, mas também existe o mal? Que dentro de você existe a luz, mas também existe a sombra? Eu sei que dentro de mim existe o bem e existe o mal. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quero ajudar a você a compreender e a aceitar a sua sombra. E quando aprendemos que a nossa humanidade faz mais coisas ruins do que coisas boas, percebemos e aceitamos a nossa sombra. Queridos, quando nós aceitamos o nosso lado sombrio, quando nós reconhecemos o nosso lado sombrio, nós caímos muitas vezes
no erro. Quando nós não aceitamos esse lado, nós caímos no erro da falta de humanidade. Nós caímos no erro do egoísmo. Nós caímos no erro de estarmos sempre certos, de que nós sempre fazemos o bem e de que nós somos perfeitos, de que nós não temos erros. Quando nós não aceitamos o nosso lado sombrio, de que dentro de nós existem duas nações e que essas nações elas brigam entre si, nós não reconhecemos de que só perfeito é Deus e que nós somos pessoas em processo de perfeição, de santidade. Hoje, o que eu posso fazer por você é dar dicas de como vencer a dualidade. E eu quero dar 2 dicas para você. Uma eu já falei, que é a primeira, aceitar que dentro de si existe o bem e existe o mal. E que muitas vezes nós fazemos mais o mal que não queremos do que o bem que queremos, como diz São Paulo. E a segunda dica, e essa é a extraordinária, mais importante, é a dica das dicas, é o perdão. Queridos, mesmo que dentro de você o bem e o mal brigue todos os momentos, como diz, o ditado popular, na orelha direita tem um anjo do bem e na orelha esquerda tem um anjo do mal. Mesmo que a sua nação, mesmo que a sua natureza brigue entre si e você faça mais o mal do que o bem, se perdoe. Aceite o perdão de Deus. Aceite se perdoar. Aceite essa palavra, perdão. Porque essa palavra tem poder extraordinário de mudar a nossa história, de mudar os conflitos dentro do nosso ser e de nos fazer viver uma nova história. Por isso eu quero convidar você a se perdoar hoje, para que este perdão possa gerar em você libertação. O perdão, meus irmãos e minhas irmãs, é um passaporte para que a nossa culpa seja apagada e que possamos viver livres dos nossos sofrimentos. Por isso hoje eu quero convidar você a rezar. A partir dessa palavra, reze. E vá dentro de você perguntando ao Senhor, quais são as nações que brigam dentro de si? Quais são os desejos que brigam e que te faz cair no erro da dualidade? E que hoje Deus gere dentro de você vida nova. E que essa vida nova traga libertação do perdão. Fica com Deus e que a paz do Senhor te traga libertação. Eu quero repetir para você, o perdão é o passaporte que nos faz dar uma vida de liberdade. Se perdoe, meus irmãos e minhas irmãs.